Só à Pedrada. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Só à Pedrada. Já todos sabemos que os nossos continentes correspondem às porções emersas da crosta continental, mas será que sabemos mesmo do que é feita esta crosta? Terá sido sempre como a conhecemos hoje? Para falarmos sobre este tema, granitoides, os tijolos da crosta continental, temos hoje connosco a Maria dos Anjos Ribeiro, que é professora associada do Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é também investigadora do Instituto de Ciências da Terra. Bem-vinda, Maria dos Anjos. Boa tarde. Olá, Inês. Obrigada por teres aceitado o convite para nos ajudares a explorar este tema, nomeadamente o que são isto dos granitoides e da crosta continental. Então vou começar, talvez por falar desta ideia que geralmente temos, que a crosta continental é equivalente a granito, mas quando olhamos para uma secção da crosta continental até chegar ao MOO, vemos que existe uma grande variedade de tipos de rochas. Pode-nos falar um pouco desta estrutura? E, efetivamente, a crosta continental tem uma composição, em média, próxima da composição dos granitos, tem uma composição média, que é granítica a granodiorítica, mas está longe de ser homogénea, quer na sua extensão vertical, quer lateralmente. Portanto, a crosta continental caracteriza-se por uma grande heterogeneidade composicional, heterogeneidade também estrutural, heterogeneidade de idades, que obviamente se reflete nas outras heterogeneidades que acabei de referir, e também uma heterogeneidade térmica, portanto tem um gradiente geotérmico que também está longe de ser idêntico. A crosta continental é, sem sombra de dúvida, o grande arquivo da história da Terra, porque é aí que nós vamos, que nós temos os registros mais antigos da evolução geológica da Terra. Portanto, não é o nosso planeta caracteriza-se por ter uma crosta bimodal, ou seja, tem duas crostas muito distintas uma da outra, a oceânica e a continental, e a oceânica é um pouco mais homogénea, é muito mais recente, é menos espessa. A crosta continental, efetivamente, tem uma composição média que está caracterizada desde há muito, inclusive nomeadamente desde os princípios do século passado, em trabalhos mais de geoquímica, e graças a um destes trabalhos do Clark, ainda hoje dizemos que o Clark dos elementos, o Clark de qualquer elemento químico é a concentração média desse elemento na crosta terrestre, e essa designação é feita em homenagem justamente a Clark, que no princípio do século XX estabeleceu essas composições médias. Depois já as composições médias dos reservatórios crustais vão sendo atualizadas e foram alvo de trabalhos de muitos cientistas, e portanto essas variações composicionais desde logo marcam, digamos, uma das que é bem marcada é uma diferença composicional entre aquilo que é a crosta superior e aquilo que é a crosta inferior. Que nós, se calhar, todos nós, se calhar, tivemos geologia no secundário, aprendíamos que havia uma crosta superior, uma crosta inferior e uma descontinuidade entre elas, que era a descontinuidade, e que é ainda designada por descontinuidade de Conrad. Ora bem, essa descontinuidade está longe de ser uma descontinuidade bem definida, ou que exista em todas as secções continentais do nosso planeta. Portanto, ela existe, em alguns casos, de maneira mais ou menos bem definida, noutros é indefinida ou inexistente. E, portanto, não há uma separação nítida entre aquilo que é a crosta continental superior e aquilo que é a crosta continental inferior. No entanto, uma coisa é certa, estas duas crostas, a superior e a inferior, não são iguais. Portanto, a transição entre elas pode ser mais brusca ou mais gradual, e classicamente nós tínhamos aquele modelo do Cial e do Cima, em que a crosta continental superior era designada também por Cial, porque tinha uma composição essencialmente rica em silício e em alumínio, tem uma densidade
em média inferior à crosta continental inferior, que estão designada por cima, dada a sua composição essencialmente rica em sílica e em magnésio, e portanto, digamos, essa diferença composicional existe, só que a descontinuidade entre ambas, como eu disse há pedaço, não é assim tão marcada como, de uma maneira muito generalizada, nós todos aprendemos, se calhar, quando nos foi apresentada a estruturação geral do interior da Terra. Será em média granítica mais na crosta superior, embora, para além de granitos, existem outras rochas que, aliás, estão largamente representadas na sua superfície externa, mais alta, que são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são de diferente litologia, mas têm uma grande predominância de rochas pelíticas ou de rochas argilosas. E a média composicional das rochas argilosas é muito próxima das rochas graníticas, o que faz com que aquela fina película de rochas sedimentares que está na superfície de grandes extensões continentais contribua para a média granítica, contribua numa pequenina parte, mas contribui, não interessa, contribua numa pequena parte para a média de composição da crosta superior ter uma composição granítica. Sim. Queria aproveitar este momento que já introduziste a questão dos granitos e um bocadinho a sua composição. Eu confesso que isto dos granitos sempre me fascinou, exatamente por haver aquela referência que é do Harold Reed, que já é muito antiga, dos anos 40, que é um livro sobre a origem dos granitos, não é? Que é o tal capítulo em que ele diz que granitos e granitos. E que, na realidade, eu sempre gostei muito desta abordagem aos granitos, porque reflete que o granito não é só aquela ideia pré-concebida que temos, que é quartzo, feldspato e mica. E que, se calhar, por detrás de cada granito temos uma história diferente. Que histórias são estas, Maria dos Anjos? Sim, a grande diversidade de granitos da crosta superior e, no caso particular do nosso território continental, é sem dúvida nenhuma fascinante. Portanto, os granitos são rochas fascinantes que, à partida, dito dessa forma que tu acabaste de descrever e que é comum a todos os granitos, são rochas que têm quartzo, feldspato e micas, mas têm uma grande diversidade de aspectos texturais, de aspectos estruturais e de aspectos mineralógicos que os permitem distinguir uns dos outros, individualizar e sobre eles fazer algumas interpretações de significado petrogenético e portanto, de importarem informações importantes sobre, não só sobre a sua gênese, mas também sobre a evolução da nossa Terra e, nomeadamente, sobre a evolução da crosta continental superior e também da inferior, ainda que indiretamente. Portanto, os granitos são diversos, como disse, do ponto de vista textural, são muito diversos. Nós temos desde granitos de granularidade extremamente fina até granitos de granularidade muito grosseira. Temos granitos de granularidade homogénea, temos granitos de granularidade extremamente homogénea, conhecidos até como aqueles granitos porfiroides ou às vezes designados também como dente de cavalo, que têm cristais às vezes com 10 centímetros de comprimento. Comprimento, sim. Sim, porque normalmente são cristais muito tabulares, são cristais de feldspato muito tabulares. E, portanto, temos uma grande diversidade de rochas graníticas do ponto de vista textural. E essa variação textural ou essa diversidade textural é também acompanhada por uma grande diversidade mineralógica e geoquímica. A mineralógica e a geoquímica andam um pouco par a par, porque os minerais são entidades químicas e o quimismo das rochas reflete-se, obviamente, na sua mineralogia, às vezes com algumas pequenas nuances de estabilidade dos minerais, mas há um reflexo direto entre o que é a geoquímica global de uma rocha granítica e a sua mineralogia. E, portanto, quanto à mineralogia, embora todos os granitos tenham quartzo, feldspato e micas, há desde logo as micas, são um aspecto mineralógico que permite distinguir os granitos, porque há granitos de duas micas, que têm as duas micas, têm moscovite e têm biotite.
há granitos que são granitos só biotíticos, ou seja, não têm aquilo que se chama uma moscovite primária, não têm uma moscovite resultante do processo de cristalização do magma. São minerais essenciais na constituição dos granitos, mas depois os granitos têm aquilo que se chamam minerais acessórios. E esses minerais acessórios, embora sejam acessórios, são muito importantes na caracterização desses granitoides, porque às vezes nos acessórios estão assinaturas que não se conseguem perceber olhando só para os minerais essenciais. O nosso território ibérico, portanto, a Península Ibérica é rica nesta diversidade de granitos e, portanto, nós temos uma grande diversidade com estas variações que eu acabei de referir de granitos e granitoides, todos eles relacionados com a orogenia varisca. E todos eles foram instalados, e eu vou falar sobretudo na zona centro-ibérica, que é uma das zonas axiais do orogeno varisco. A zona Ossa Morena é outra zona axial, mas não vou falar sobre ela, porque a tipologia dos granitos também é ligeiramente diferente, ligeiramente, se calhar, muito diferente. Portanto, na zona centro-ibérica, que é uma das duas axiais, nós temos uma grande diversidade de granitos instalados durante a orogenia varisca num curto período de tempo. Num curto período de tempo, se compararmos esse curto período de tempo com aquilo que é um ciclo tectónico ou um ciclo do Wilson. Portanto, estes granitos ter-se-ão instalado num período de cerca de 30 milhões de anos, e temos uma grande diversidade de granitoides, desde granitoides de duas micas a granitos biotíticos, a granitos essencialmente biotíticos, a granitos porfiroides, a granitos não porfiroides. E estes granitos têm, além dessa mineralogia diversificada, têm períodos de instalação na crosta, portanto na crosta superior, algo distintos, embora todos eles estejam cronologicamente próximo da terceira fase de formação varisca, ou seja, têm todos idades à volta dos 300 até 320, 21, 22 milhões de anos. A orogenia varisca, a fase colisional da orogenia varisca já tinha começado, já estava numa evolução, quando se dá esta instalação de todos estes granitoides, que vão desde granitos de duas micas, muito luminosos, e que se instalaram sobretudo num período entre 320 a 321, 322 a 300 milhões de anos, tem uma gama de um bocadinho mais curta que os 30 milhões de anos que eu referi. Depois temos granitos, uns granitos, digamos, um pouco mais... E estes granitos, estes que eu acabei de referir, são granitos são sempre granitos de duas micas, já tinha referido isso, e que são granitos considerados como granitos anatéticos, ou seja, são granitos que têm como protólitos rochas crustais de natureza inicialmente sedimentar e depois, obviamente, evoluindo para metasedimentar. Quando elas entram em processo de fusão parcial, obviamente já são metamórficas. Já sofreram previamente um conjunto de transformações mineralógicas, texturais e estruturais que levaram à sua evolução para rochas metamórficas, maioritariamente de natureza política a semipolítica, ou seja, inicialmente eram ou argilitos ou siltoargilitos com uma composição relativamente próxima ou seja, muito aluminosilicatada. E, portanto, esses granitos são muito importantes e estão largamente representados na zona centro-ibérica como maciços muito alongados, paralelamente à estrutura regional varisca. Há uns que são ricos em encravos, há outros que não são ricos em encravos de natureza mais básica, mais máfica, e, portanto, esse é um outro conjunto de granitos, em geral, de duas micas, mas que têm idades ligeiramente mais recentes, podem ser circunscritos e mais discordantes dessa estrutura, são ligeiramente mais recentes. Portanto, esse é outro conjunto que, no geral, andará entre os 320 e os 300, 305 milhões de anos. Que, portanto, tem ali um intervalo que é, em parte, coincidente, depende dos maciços. É evidente que cada um desses maciços não terá esta gama de... Exato.
cronológica, não é? Estamos a falar no geral. Depois ainda há um tipo de granitos bastante mais recente e de características designadas por pós-tectónica, que já são posteriores à última fase de formação dúctil-varisca, que têm idades abaixo dos 300 milhões de anos, digamos, entre os 298, 99 e os 290 milhões de anos. Um desses exemplos de granitos é o granito de Lavadores. O granito de Lavadores, que nós aqui no Norte conhecemos muito bem, porque é um granito muito interessante e é um granito que fica perto e que tem uma excelente exposição na zona costeira de Lavadores, e não só, ele depois continua para o interior de Vila Nova de Gaia, mas numa exposição que não é muito favorável, porque é uma zona muito urbanizada. Portanto, o maciço normalmente é observado e descrito na zona de Lavadores, que é onde ele aflora em excelentes condições. Uhum. E é um exemplo de um granito biotítico, pós-tectónico, sem deformação dúctil importante, e tem, por exemplo, um caráter porfiroide, é um granito com grandes megacristais de feldspato, e será um granito já instalado numa fase extensional, pós-D3, e com um quimismo que indicia já um eventual contributo mantélico ou de interação do manto com a cruz, ao contrário dos anteriores que fiz referência, em que a gênese desses granitos está relacionada com fusão de rochas crustais, a maior ou menor profundidade. Alguns daqueles granitos podem ter uma fusão mais a partir de rochas metagrauváquicas um pouco mais imaturas do ponto de vista da evolução sedimentar. Agora estou a falar na evolução sedimentar. Estes são granitos que terão tido, são granitos mais ricos em ferromagnesianos, são biotíticos, são granitos menos aluminosos, são granitos que terão uma fusão mais profunda na crosta inferior, com alguma interação com o manto. Ou seja, contam-nos uma parte da evolução geodinâmica já diferente daqueles Sim. que são 300 a 320 milhões de anos. O que é que eles nos contam? Contam-nos, por exemplo, algo sobre a parte inferior da crosta e a evolução dessa parte inferior da crosta e, como eu disse agora, da sua interação com o manto. Porque as relações isotópicas destes granitos apontam nesse sentido, apontam no sentido de haver alguma contaminação e provavelmente fusão a partir de níveis da crosta inferior ou de rochas básicas da crosta inferior, granulitos básicos, ou já de rochas de natureza mantélica. Então, se calhar, eu ia agora perguntar um pouco destes processos que se passam mais ao nível da crosta inferior durante Sim. estes processos orogénicos. Durante a orogenia, registra-se um espessamento crustal e, portanto, é o processo responsável pela edificação das cadeias montanhosas, e as cadeias montanhosas crescem para cima e para baixo. Ou seja, quando se dá esse espessamento crustal, há uma elevação geomorfológica da cadeia montanhosa, mas na raiz dessa cadeia montanhosa, esse espessamento tem como consequência que uma parte da crosta continental fique mais mergulhada profundamente. E, portanto, isso tem como consequência, o espessamento crustal tem como consequência de imediato e com uma relação direta com a profundidade e, portanto, com a densidade das rochas, que na crosta continental andará à volta dos 2,7, 2,9, sendo ligeiramente superior na crosta inferior, mas, portanto, são rochas, são sempre litologias menos densas do que as litologias mantélicas, e, portanto, essa pouca diversidade em termos de densidade faz com que haja uma relação direta entre profundidade e pressão litostática. E, portanto, aumentando o espessamento crustal, aumenta de imediato a pressão litostática a que os vários níveis dessa crosta espessada estão sujeitos. Ora bem, durante este processo de espessamento,
essa carga de pressão litostática não é logo de imediato acompanhada de um equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico vem posteriormente. É mais lento. É mais lento, porque as rochas, no geral, não são boas condutoras de calor e, portanto, o reequilíbrio térmico de um orógeno dá-se mais lentamente do que, digamos, as variações de gradiente de pressão, que têm a tal correspondência direta com a profundidade e que têm uma dependência dos processos de convergência tectónica. O que é que acontece? Acontece que, durante esse enrugamento, há, sobretudo, processos de deformação. E esses processos de deformação ficam bem registados nos níveis superiores e nos níveis intermédios, sobretudo nessa interface frágil dúctil e próximo dessa interface, onde há desenvolvimento de foliações, e todos nós sabemos que durante os processos orogénicos as rochas se deformam e o resultado dessa deformação é o aparecimento de foliações penetrativas nessas rochas, sobretudo se tratar de rochas pelíticas, que são a maioria das situações envolvidas nos processos, nas cadeias orogénicas, a larga maioria. Portanto, as rochas têm uma evolução em termos de pressão e temperatura que é prógrada, no sentido em que significa que as rochas, durante o processo orogénico, vão ficando sujeitas mais rapidamente a maior pressão e mais suavemente ou mais retardadamente a maior temperatura, dependendo do nível cristal em que elas estão. Se elas estão nesta crosta média inferior, o reequilíbrio térmico e o gradiente geotérmico associado a um contexto orogénico, que será da ordem dos 30, às vezes um pouco mais, 25 a 30 graus centígrados por quilómetro, às vezes um pouco mais, durante a orogénese ele pode evoluir. Portanto, nessa crosta mais profunda, vamos ficando sujeitos a condições metamórficas designadas por metamorfismo barroviano, porque tem gradiente de pressão associado a gradiente de temperatura, num contexto orogénico. Essas rochas evoluem metamorficamente e podem, nessa parte mais inferior da crosta, atingirem-se condições de fusão, nomeadamente condições de fusão das rochas que têm mais baixo ponto de fusão, que são as rochas pelíticas ou as rochas graníticas, que são equivalentes, nomeadamente, os seus minerais de mais baixo ponto de fusão, que são os minerais a moscovite, são os minerais hidratados, a moscovite, a biotite depois, digamos, pensarmos na série de Bowen ao contrário. Ao contrário. Estes meltes graníticos ou granitoides têm tendência, obviamente, a ascender, mas só ascendem em massas consideráveis quando, digamos, o grau de fusão tem algum volume. Se não tem volume, ele permanece lá em baixo e necessita... Tem que atingir um volume crítico, não é? O volume crítico para poder, exatamente, para poder ascender. Não ascendendo, ele permanece mais ou menos in situ, ou tem um grau de migração muito local e gera rochas com uma tipologia específica, que são os migmatitos, que são rochas que são intermédias entre os processos magmáticos e os processos metamórficos. Então, eu por acaso agora queria perguntar, estamos então ao nível de uma crosta profunda, imaginamos que tivemos esse processo, tivemos um grau metamórfico elevado, fundimos estas rochas, geramos migmatites e granitos tipo S. O que é que vai levar a esta crosta inferior, que já está desidratada, a fundir mais tarde para gerar estes outros tipos de granitos? Ora bem, aí podemos ter várias fontes de calor ou vários processos. Um deles, desde logo, é a tamponização térmica que a ascensão dos primeiros magmas pode fazer e a concentração desses primeiros magmas concentra elementos ricos em elementos radioativos que, por sua vez, concentram, digamos assim, uma outra fonte térmica que está particularmente concentrada
na crosta terrestre, na crosta continental. E, portanto, esse efeito pode causar ali um tampão térmico. Por outro lado, pode haver, durante esses processos finais da orogenia, já na fase pós-D3, nessa fase de colapso gravitacional, pode haver o efeito de magmas de magmas basálticos que estão na parte superior do manto, na interface manto-crosta, e que também levam a uma anomalia térmica na base dessa crosta. E, portanto, essa crosta que já digamos, produziu num primeiro episódio de fusão, ou numa primeira fase de fusão parcial, que já terá produzido os granitos anatéticos, os primeiros granitos do tipo de duas micas, essa acumulação pode provocar, digamos, a fusão daquilo que são os granulitos. Eu ainda não falei em granulitos, mas a crosta, não falei nesse nome. Os granulitos serão o resíduo do fundido. Portanto, são quando a crosta funde parcialmente, dá meltes, e a rocha que fica empobrecida nesses componentes. E, portanto, fica empobrecida nos minerais hidratados, que foram aqueles que fundiram. E um granulito é uma rocha composta essencialmente por minerais anidros, ou seja, tem quartzo, feldspato, e depois pode ter granada, pode ter mais ou menos ferromagnesianos, mas os ferromagnesianos são minerais anidros, são sempre, atenção que eles podem retrogradar, são no pico. Exatamente. São representados por piroxenas e não por anfíbolas. As anfíbolas são minerais hidratados, as piroxenas são minerais anidros. E, portanto, essa é a mineralogia essencial dos granulitos, que se crê estejam particularmente representados na base da crosta continental. Agora podemos ter granulitos de composição mais máfica ou granulitos de composição mais félsica. E é óbvio que estes granulitos de diferente composição têm diferentes pontos de fusão. Neste processo, portanto, dos granulitos máficos e dos granulitos félsicos, na base da crosta também pode acontecer um outro processo, que é o processo de delaminação. Numa crosta continental muito espessada, na sua base atingem-se pressões muitíssimo elevadas. E se tivermos aí rochas básicas, elas podem eclogitizar. O que é que significa isso? Significa transformarem-se numa rocha metamórfica, que é constituída essencialmente por piroxenas e granada, o piropo, e que é a única rocha crustal mais densa que o manto. E que é uma rocha... E, portanto, vai tender a afundar. Vai tender a afundar. Os eclogitos são rochas raras, mas são rochas importantes. Pronto, eu acho que há uma discussão científica sobre a sequência de eclogitização de granulitos máficos. Essa eclogitização também pode ter um papel importante na evolução da crosta continental, porque embora a eclogitização tenha como consequência a delaminação dessas rochas eclogíticas, por uma diferença de densidade, por elas serem mais densas, têm tendência a mergulhar no manto, mas esta delaminação pode ter como consequência um efeito ao contrário, que é designado, penso eu, por relaminação, que é empurrar para cima rochas que seriam menos densas e que estariam aí na base da crosta continental, nomeadamente se tivermos granulitos félsicos. E, portanto, esse empurrar para cima significa, se houver relaminação, pode significar que um granulito félsico, por diminuição de pressão, atinge o seu ponto de fusão. E, portanto, a relaminação pode ser uma consequência da delaminação de eventuais... Pode ajudar a essa fusão pode ajudar a essa fusão. Eu então tinha aqui uma última questão, estava relacionada talvez com o volume da crosta continental, não é? Nós tendemos a olhar para a superfície do planeta Terra, como lá está e como já falaste, esta bimodalidade
pensamos que isto foi sempre assim, que não houve nenhuma alteração do volume desta crosta continental. Isto é assim ou a crosta continental pode crescer? Eu acho que é assim, está documentado que a crosta continental cresceu. Uhum. Aliás, o crescimento da crosta continental e a sua estabilidade foram essenciais ao desenvolvimento da biosfera. Se nós hoje temos o nosso planeta com a biosfera que temos, também o devemos muito à nossa crosta continental e à sua estabilização. Ou seja, esta estabilização não quer dizer que os continentes estão parados, como sabemos, à deriva continental. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da quantidade de massa continental. E essa quantidade de massa continental está documentado que teve um período de crescimento acentuado no Arcaico, há cerca de 2,5 mil milhões de anos. Começou um pouco antes, teve um crescimento muito acentuado e depois teve uma estabilização no final do Arcaico. Estabilização essa que também correspondeu ou foi acompanhado, não terá sido o único fator, mas se calhar foi um fator importante no boom da biosfera e, infelizmente para nós hoje, e para nós e para o resto da biosfera que nos acompanha, nós temos uma crosta continental relativamente estabilizada, o que significa que ela é acrecionada nos locais e destruída noutros, ela é acrecionada sobretudo pelo vulcanismo de arco, e sobretudo pelo vulcanismo de arco continental, e depois digamos, reintroduzida no manto, sobretudo nos processos de ecologitização de que já falámos. Ecologitização que ocorre, ou pode ocorrer na base dos orógenos, mas que ocorre sobretudo a nível das zonas de subducção. Portanto, toda a cadeia andina é uma cadeia de arco em que nós temos uma subducção por baixo de uma crosta continental que é o continente sul-americano. E, portanto, associada a essa subducção da placa pacífica sobre o continente sul-americano, nós temos o desenvolvimento de um importante vulcanismo alinhado ao longo de uma estrutura que ali não é um arco muito reto, ou quase reto. Neste arco continental nós temos processos de vulcanismo, mas também temos processos de plutonismo. Mas, neste caso, estes magmas já não estão relacionados com a fusão da própria crosta continental, não é? Não. E têm uma tipologia diferente. No geral, a crosta que se forma aí tem uma composição, em média, andesítica. Portanto, os magmas, em média, têm uma composição andesítica, ou seja, têm uma composição intermédia entre, digamos, a composição granítica e uma composição basáltica. Portanto, não são de todo iguais, são plutonismo de arco. Há também rochas graníticas associadas a esse plutonismo de arco. Essas rochas graníticas têm normalmente uma composição mais calco-alcalina, que as distingue dos granitos, digamos, da fase colisional, que são aqueles que estão maioritariamente representados na zona centro-ibérica nas suas várias tipologias que há bocado referi. Só as interpretações que existem é que, numa fase inicial, a crosta continental não terá sido gerada por esses processos de arco, até porque a tectónica no início não era aquela que é hoje. O dinamismo tectónico da Terra não era o que conhecemos hoje. Então, e o que nós sabemos é que nesses terrenos antigos do Arcaico nós encontramos aquilo que são os TTGs, que é uma associação de rochas de natureza tonalítica, trondogemítica e granodiorítica. E, portanto, embora estes TTGs, no geral, tenham um quimismo global que não é assim muito distinto daquilo que é o quimismo das sequências de arco, pelo dinamismo da Terra não podemos, nada nos leva a crer que eles terão sido gerados nesse processo. No mesmo contexto. No mesmo contexto. E então o contexto é que provavelmente eles resultaram da fusão parcial de rochas basálticas muito hidratadas, numa fase em que já havia água líquida na Terra,
E, portanto, a água foi essencial à geração da nossa crosta continental. Se nós não tivéssemos água, não tínhamos granitos e não tínhamos crosta continental. E, portanto, essa hidratação dessas rochas basálticas permitiu uma fusão parcial que terá acontecido em platô, provavelmente na base dessa crosta. Que também era mais quente, não é? Porque o planeta era mais quente. Exatamente. O manto que estava por baixo era muito mais quente e a crosta era muito mais espessa. Portanto, há bocado tínhamos esquecido porque tu me perguntaste se teria sido sempre igual. Não terá sido sempre igual. E, portanto, teve um período de crescimento acelerado e teve um período de estabilização. Hoje está relativamente estabilizada, a nosso favor. Obrigada. Vamos agora então para o último segmento do podcast. É a curiosidade da Maria dos Anjos. E então, o que é que vens partilhar connosco? Ora bem, depois desta dissertação, o que gostaria de partilhar é que sobre a crosta inferior nós temos mais interpretações do que certezas. E, portanto, é um desafio científico continuar a apostar no conhecimento da crosta inferior, porque nós só temos conhecimento da crosta inferior por métodos indiretos, geofísicos, petrográficos, geoquímicos, mas são sempre o que nós mostramos está cá em cima, nós não vamos buscar lá abaixo, porque não conseguimos fazer sondagens até à crosta inferior. A sondagem mais profunda que foi feita na crosta continental penso que tem 12 km de profundidade. Como sabemos, como acabámos de ver, a crosta continental é bem mais que não chegou. Temos as minas mais profundas, que algumas delas atingem 3,5 km de profundidade a 4. Bem profundo. E já é profundo. E nessa profundidade já se sente muito bem o gradiente geotérmico. Portanto, nós não conseguimos ir lá. Conseguimos mais depressa ir a Marte ou, com sondas ou ir à Lua do que levar uma sonda à base da crosta continental. Muito obrigado. Foi um prazer. O prazer foi meu estar à conversa contigo, foi ótimo. Eu espero também que quem está lá em casa do outro lado também tenha gostado. Deixem-nos o vosso comentário. Não se esqueçam de partilhar o nosso podcast nas vossas redes sociais e com amigos. Ajudem-nos a partilhar as geociências. Passem pela nossa página para reverem todos os episódios anteriores e até à próxima.